Oiê! Oi, mana! Estou aqui de novo com Coisa você boa. nessa sala delícia. Muito feliz que você está aqui comigo. Eu que me sinto muito privilegiada e amada por vocês toda vez. Coisa boa. Obrigada. Muito bom. E bem-vindos, né, nossos ouvintes, todos vocês, ao nosso bate-papo. que têm estado conosco. Uma alegria Sim. ter todos vocês com a gente. E podem interagir, podem sugerir, conversar com a gente. A gente gosta, né? A gente gosta de conversar. Gosto. No último bate-papo, a gente estava falando sobre a diferença entre estar triste, né? Como um momento nos nossos ciclos, né? Como situações que nos geram tristeza. Sim. E também a gente fez uma diferenciação sobre depressão, né? Uma desvinculação que se eu estou triste, eu estou deprimida, ou a depressão como uma tristeza prolongada, né? Claro que a tristeza é algo que pode acompanhar a depressão, e na maioria das vezes acompanha, mas a depressão ela vem mais num sentido de uma desvitalização, uma falta de energia, uma falta de motivação, né? Sim. E a gente estava falando sobre isso, né? A importância de estar atento, né? Atento. O momento em que eu não consigo mais sair daquele inverno. Isso. E ser recorrente a outros aspectos, né? E buscar uma ajuda. Não, nos momentos de depressão, a vida parece que fica sem cor. Ela fica cinza. Então, há um voltar-se tão grande para o interior que o exterior se apaga. E eu estava lembrando, né, de momentos na minha vida, né? E num episódio ainda anterior a esse último, eu comentei que teve um momento quando eu estava tentando engravidar e foi uma batalha bem grande. E ali eu posso dizer para vocês que foram momentos onde eu estava me sentindo muito triste. A batalha foi bem intensa, muitos médicos, um trabalhar de Deus nesse processo, né, de reconhecer a condição de não conseguir algo que a gente queria muito. Então faz tratamento, faz exames, e ainda quando mexe nessa parte mais ginecológica da mulher é complicado, porque é constrangedor, e eu sempre fui muito tímida, muito reservada. Então foi um trabalhar de Deus, foi um tirar de zona de conforto. E eu já até trouxe para vocês que eu era invadida assim por momentos de ira até contra Deus, raiva. Eu achava que Deus estava sendo um caprichoso comigo ou conosco, mas não. Não. Deus sabe os nossos momentos e as nossas condições muito mais do que nós mesmos. É que a nossa dor, né, faz a gente ficar tão, como você falou, para dentro, introspectivo, que a gente perde um pouquinho até da racionalidade, de dar aquela olhada, né, geral, relembrar da palavra. A dor parece que deixa a gente no cativeiro, dentro, né? Isso, muitas vezes a gente se coloca num cativeiro, né? E sim, foi um tempo onde eu acessei tristeza. Fiquei triste, sim. Mas não foi uma depressão, Mas né, não mano? foi um uma inverno. Depressão. Foi um inverno, durou um tempo, né? Até que eu até contei para vocês e para os que estão entrando nesse episódio, foi um trabalhar ali de Deus para eu abrir mão
do que eu desejava, em favor do que eu acreditava que Deus tinha para as nossas vidas. Então, quando nós colocamos diante de Deus em sujeição a nossa vida totalmente nessa parte específica, né, da nossa área, da nossa vida, e entregamos essa área para Deus, inclusive começamos a pensar em adoção, e aquilo já começou a fazer parte das nossas conversas, tudo. Algo aconteceu. Deus deu um direcionamento para nós de que precisávamos, nesse processo de entrega, fazer um jejum de 7 dias de pão e água apenas. E esse processo, esse jejum não veio para dizer para Deus, ó, estou fazendo isso para o Senhor me dar isso. Não, veio no sentido de entrega. De Deus, eu quero sacrificar a minha vontade para ter a tua. Fala conosco. E para nossa surpresa, no final desses processos, naquela época o Ri ministrava louvor na igreja e nós sentimos uma direção de Deus que a gente precisava ir lá e testemunhar que estávamos grávidos. E imagine o sufoco, porque a fé dizia uma coisa, mas a ciência dizia outra. E realmente não sei como, porque mesmo o médico dizendo que o óvulo não tinha amadurecido, que não tinha dado nada certo, passado um tempo, o exame deu positivo e realmente engravidei. E daí levei a gestação e tive a Aline, e para a glória de Deus, tudo uma bênção. E conforme a Aline ia crescendo, os desafios da maternidade, né, Mana, que você já trocou algumas vezes, porque você está vivendo isso, né? Com os desafios da maternidade, eu fui entendendo o quanto aquele tempo foi um tempo de amadurecimento de pessoa, amadurecimento emocional e espiritual que eu precisava para ter condições de gerenciar uma maternidade, né? Então esse fazendo uma distinção e trazendo um exemplo da minha vida para dizer que situações na nossa vida nos abalam e também para dizer que Deus também atua em milagres. Ele não faz isso sempre. A gente não conhece os mistérios de Deus, mas se Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para a gente, como Ele vai fazer, tá na soberania dele, não na minha vontade, ou no como eu acho que deve ser. Até porque tem milagres dele revelados em outros casos, por exemplo, a gente tem uma amiga muito querida, né, que recebeu a filhinha dela, né, por adoção, por exemplo. Foi um milagre de Deus. Ou outras pessoas que conseguiram uma inseminação ou né, uma forma de um tratamento ter sido bem sucedido. Né? Foram outras formas que Deus revelou o seu milagre. Né? Então é como você mesmo sempre fala, né? Cada um tem a sua história, né? E o proceder de Deus na sua história. Né? E o interessante é isso, que Deus ele está além de tudo. Da ciência, de tudo, né? Deus é Deus, né? Então a nossa fé, ela não exclui eu utilizar, né, da ciência, utilizar, porque é o próprio Deus que está nisso também, né? Mas Ele tem os meios dele de realizar, né? E assim, uma coisa que enquanto você estava falando, que você falou, Tati, você já compartilhou os desafios da maternidade, o fato de você ter esperado para receber, né, a sua filha, a maternidade, né? Para nós mães, a paternidade, para os pais, como a gente tem vivido isso em casa, de ver assim a importância, o desafio que é sermos pais, né? É uma missão incrível, muito prazerosa, às vezes dolorida, mas assim, essa missão, ela é tão importante, é uma missão dada por Deus para nós, pais,
que Ele está designando a nós uma responsabilidade tão importante, né? Que às vezes os filhos vêm assim, eu quero ter um filho para alegrar a nossa vida, eu quero ter um filho para dar tudo que eu não tive, às vezes os filhos vêm carregados de tantos, né, de tantas expectativas dos pais, né? de tantos sonhos, né? Eu quero ter um filho porque precisa completar a nossa família, eu quero ter 2 por causa disso, eu quero ter 1 por causa disso, sei lá, a gente cria tantos, né, justificativas, né? Mas a questão é que os filhos é uma missão, né, dada pelo próprio Deus a nós, de criá-los no caminho e apontar para eles o próprio Cristo e o propósito que o próprio Cristo tem para eles, né? E isso exige de nós essa maturidade, essa maturidade, né? O que é maturidade? Mas assim, eu quero dizer essa prontidão. Não, mas você trouxe um ponto que eu só quero dizer. Sabe o que eu tenho entendido que é maturidade? É quando eu assumo as consequências dos meus atos. Fechando parênteses. Pronto. Quando eu assumo as consequências dos meus atos, sim. É quando eu tô pronta, né, para dizer, para assumir, olha, eu fiz isso errado, essa é a consequência, né? Então, sermos pais, né, é preciso essa maturidade. Exato. De entender que o meu ato, a minha atitude com o meu filho vai gerar uma consequência. Se eu não ensinar agora para ela o caminho que ela deve andar, ela não vai saber para onde ir. Né? Então, é necessário esse tempo de preparo para gerar um filho, né? Então, aí até a reflexão, né, de gerar, né? Né? Então, assim, eu achei importante porque você falou, eu esperei, aquele tempo foi necessário para... Né? Todo ainda não do Senhor tem um para quê. Né? Ele quer nos preparar para. E cumprir uma missão, a gente precisa ter preparo. Né? Os missionários, quem digam, todos nós somos missionários, mas aqueles que estão em campos de missão, que vão para países, eles devem viver isso de perto, renúncias, abnegações, que eles falam, nossa... Né? Eu vim no tempo certo, Deus me ensinou isso lá para eu enfrentar isso. E com filhos não é diferente. É um campo missionário viver com os nossos filhos em casa. Exatamente. E aí entra nessa questão da maturidade, que é eu assumir que eu sou responsável por criar essas crianças em moral, em ética, nos valores religiosos que eu acredito, né? Então, as crianças, elas... não é simplesmente largar e ter filho. Não, é educar, é ensinar, é viver junto com ela, né? Uma função que é minha, que eu não posso delegar para minha mãe, para minha irmã, para o professor da escola dominical, professor da escola e para o pastor. Não. É minha, né? Então há uma exigência de abrir mão de mim mesma. Em favor da criança. Então, a criança, ela nasce, quem vai apresentar o mundo para essa criança são os pais. Os pais têm esse papel de apresentar o mundo, não é a televisão. Não é o joguinho do videogame. E que concorrência, né? Pois é. Então, porque o mundo aí tá pronto para apresentar tudo do jeito dele. Exato. E outra coisa... não é o filho que manda nos pais, né? São os pais que direcionam, ensinam e educam, né? E é bem legal olhar para tudo isso, porque isso sempre foi algo que eu tive muito, acho que é muito da nossa família, essa responsabilização, né? A gente tem muito isso, essa seriedade, muito intenso, né? Então... E eu sempre carreguei, então, a maternagem nessa preocupação, né? E é bom, não é ruim. Não. Agora, a partir do momento que eu também esqueço de que acima de mim, então eu carregava em mim algo de que eu tinha que ser a mãe perfeita, eu não queria gerar trauma nas minhas filhas. Daí, depois que eu tive a Aline, nós nos mudamos quando a Aline tinha 3 aninhos, nós fomos para Porto Alegre, o Rio foi trabalhar lá, e lá eu me senti longe da família e me senti desamparada.
Sim. E lá em Porto Alegre, assim que eu cheguei, foi muito um presente de Deus, porque também entre a Aline e a Elisa eu tive uma gravidez nas trompas, a trompa explodiu, perdi o bebê, teve um... Isso foi aqui ainda em Campinas, Foi aqui em né? Campinas antes de ir para Porto Alegre. Eu me lembro. Então teve todo um processo aí que um dia a gente pode contar e rever essa história. Foi um processo bem doloroso mesmo, doloroso inclusive fisicamente. Levou um bom tempo para eu me recuperar. Você perdeu todo o sistema reprodutor esquerdo, não é? Eu não lembro agora que um dos lados, né? A trompa explodiu tudo. Então eu já tinha dificuldade para engravidar antes. Aí perdi uma das trompas. Daí os médicos me deram a chance assim de que realmente ia ser muito difícil eu engravidar novamente. Praticamente impossível, mas o nosso Deus age no impossível e era propósito dele. Então eu lembro muito bem, estávamos lá em Porto Alegre, eu e o Ri, numa passagem de ano, e estávamos tristes, voltando com a tristeza, porque sentíamos falta de vocês aqui. E não tínhamos encontrado ainda uma comunidade cristã para estar junto, né? Porque a comunidade cristã vem trazer essa proximidade, uma família, né? Se torna uma família, então a gente não tinha encontrado ainda. E na casa que a gente alugou tinha um sótão, a Aline já tinha ido dormir porque era ano novo e a gente ajoelhou naquele sótão e novamente a gente contou a Deus o nosso desejo de ter mais uma menina e a gente falou que gostaria que fosse uma menina. E em setembro daquele mesmo ano, a Elisa nasceu. Que lindo! É uma história que emociona, porque Deus é muito lindo e Ele sabe, né, o que é bom pra gente. Então, vocês já conheceram a Elisa e já viram que bênção de menina que ela é para o reino de Deus, né? Então, ela veio e ali foi muita alegria, muita alegria. E agora vem um ponto que eu queria trazer para vocês. Que embora eu sentisse toda a alegria de ter a Elisa, de ter a Aline, da nossa família ser uma bênção, foram momentos onde eu entrei em depressão. Depois de você ter tido a Elisa. Exato. E a Aline. E eu demorei muito para identificar que aquilo era depressão, porque eu mesma associava depressão à tristeza e eu não estava triste, mas eu fui perdendo minha energia, cada vez mais minha energia, e eu comecei a ter crises de labirintite e eu estava praticamente assim, toda semana eu dava um pulinho no pronto-socorro do hospital, porque eu me sentia mal, ficava com tontura e precisava deitar e eu falava, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. E como eu comecei a me tornar muito frequente no pronto-socorro, eles começaram a olhar minha ficha e me mandaram para o psiquiatra. Olha só. E eu, naquela época, eu não tinha psicologia ainda, nada, não conhecia, eu fiquei brava com os médicos. Vocês estão achando que eu tô louca? Olha só como isso é algo que passa na nossa cabeça. E relutei, não fui, até que teve um Dia das Mães, onde aí a gente já estava frequentando uma comunidade cristã e estava tendo homenagem do Dia das Mães e inclusive uma psicóloga foi ser convidada para falar. E eu simplesmente desabei. Eu desabei de um jeito que a psicóloga precisou fazer, marcou ali mesmo, marcamos e fui, comecei o atendimento, me indicou para um psiquiatra, entrei com medicação e o interessante é que eu batalhei muito com culpa. Porque eu falava, eu conheço Deus que olha quanto Ele atuou na minha vida. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhas lindas.
que são presentes de Deus. Não é possível eu estar assim. E quanto mais eu pensava assim, pior eu ficava. A culpa não ajuda em nada. Não ajuda. Então, não dá para dizer o porquê ou da onde veio, porque não teve uma causa única. O fato foi, entrei em depressão. E o que eu vou fazer com isso? E Deus usou, falou, não me abandonou, esteve comigo naquele lugar de depressão. O próprio Jesus nos evangelhos cita: neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele fala tem de bom ânimo, ele não está falando tenha sozinha bom ânimo. Não entre em depressão. Não entre em depressão. Exatamente. Se ele está falando tem de bom ânimo, pode estar significando, né? Não fique no abatimento. Exato. Se anime. Isso, vá atrás. Isso. Se responsabilize pela tua vida e vá atrás daquilo que você tem como recursos. Então, Deus deu capacitação ao homem. Sim. Se ele não quisesse que nós usássemos os recursos, ele não ia dar capacitação Sim. ao homem para que a gente desenvolvesse recursos. Sim. A gente que usa os recursos ou para o bem ou para o mal. Exato. Agora, claro, eu não posso ficar usando a medicação como uma muleta. Então eu tomo um remedinho aqui e vou aplacar a minha dor. De forma alguma, não é isso. Viver anestesiado da vida. Não. Às vezes eu preciso de uma medicação para eu conseguir lidar com aquilo que não está claro para mim, que eu preciso me organizar. E eu fui descobrindo que sim, que eu precisava agora estabelecer novas relações naquela cidade, que minha família vai estar comigo independente de estar não sei quantos quilômetros longe, que não é a proximidade física, mas é a proximidade emocional, e que a minha segurança não está na minha família, minha segurança está em Deus. E quantas coisas eu fui entendendo e Deus foi trabalhando comigo nesses momentos. E é interessante isso, porque para a gente ter condição de entender determinadas verdades, a gente precisa da predisposição cerebral. Exatamente. Então, é muito além do que a gente pensa, né? Os próprios neurônios, eles têm velocidade. Então, se essa velocidade de conversa deles está desregulada, está muito rápida ou muito lentificada, já vai atrapalhar a minha capacidade de raciocínio. De cognição. Né? De cognição. Então, eu preciso, às vezes, regular as coisas para que eu consiga conversar, ter entendimento diante daquilo, né? Então, não tem como eu falar, eu tenho a Bíblia, eu tenho a minha fé, eu não preciso de nada, eu não preciso de medicamento. E é claro, existem medicamentos que, dados na dosagem errada, né, Luana, podem causar efeitos ruins, né? A pessoa ficar realmente alheia. Então, eu preciso voltar lá no médico, o médico vai dosar ajustar a dosagem, mudar o medicamento. Não é simplesmente parar, eu não quero mais. Não, e é buscar um bom profissional também. Um bom profissional, qualificado. E uma outra coisa também que a gente tem que ter cuidado, que às vezes alguns estados emocionais da gente geram alguns ganhos secundários que a gente fala, né? Que se tornam até confortáveis de alguma forma, por mais que seja um sofrimento. A gente acaba se acostumando, né? Com ciclos de sofrimento na nossa vida. Eu lembro que uma época da minha vida que eu fui fazer terapia, eu estava até começando a viver a possibilidade de uma situação nova e a terapeuta falou assim, eu acho que você se acostumou a viver debaixo da necessidade de estar sobre o sofrimento. Porque você viveu algumas coisas e você entendeu que ali é seu lugar, você não está se permitindo sair desse lugar. Né? E claro, aquele lugar ali acomodei, porque tinha alguns ganhos. E porque, de repente, isso é muito louco, né? Porque é um lugar conhecido. É, conhecido. Então, nem que seja no sofrimento, é um lugar que eu conheço. Porque o novo sempre vai trazer um outro desafio, né? Sim, sim.
O novo gera medo. Gera medo, exato. Eu não conheço. Exato. E às vezes, pelo medo do novo, eu permaneço no sofrimento, né? Exatamente. Que foi até aquele momento que eu falei que eu fui para um lugar separado, distante da família, para eu buscar restauração numa área da minha vida. Eu precisei de um preparo psicológico para conseguir impulsionar para eu ir para um novo nível. Exato. Né? Porque eu queria ficar dentro daquela dor que eu já conhecia. Sim. Né? É engraçado. Essa, né? Eu já sei lidar, né? Isso. Essa eu já tô sabendo como fazer para conseguir aqui manter o equilíbrio diante dessa dor. Sim. Mas o que Deus tem pra gente não é ficar naquela zona de conforto que a gente chama, mas que não significa que está confortável e gostoso. Não. Né? Mas que a gente tem medo de avançar. Sim. Né? Sim. E sair, e dar um passo. Né? Você contou, precisou de uma psicóloga lá na igreja e de repente você desabou e de repente uma ajuda veio. Sim. Né? E depois de lá até hoje eu continuo com o processo terapêutico, gente, e é incrível o quanto é importante e é valoroso esse autoconhecimento, eu me localizar, a gente tem falado muito disso, né? Quais são os pontos no exterior que me afetam, que são difíceis para mim, isso tudo vai favorecendo que eu vá vivendo melhor, né? Sim, exatamente. Exatamente, essa coisa de eu me localizar, né? Eu lembro um momento que eu vim aqui, acho que foi no começo do ano, que eu falei pra você, mano, eu não tô conseguindo me ler, eu falei. Tô conseguindo ter nenhuma leitura de mim, eu tô me sentindo perdida, me ajuda. E eu lembro que a gente lá embaixo começou a conversar. Ali, né? Abaixo das árvores ali. Eu contei coisas pra você, também chorei, né? Sim. Falei, nossa, eu não sabia que eu tava precisando chorar. Impressionante, como né? é confessardes as nossas dores para serem curados. E o olhar do outro, né? Nos ajuda né? A nos entender, a nos compreender naquele momento que às vezes a gente está tão perdido. Né? E a escuta, né? Uma escuta atenta e diferenciada, né? Porque às vezes é super fundamental o compartilhar um com o outro, mas às vezes eu já notei que algumas pessoas elas entram numa competição de sofrimento. Eu começo a contar um sofrimento, o outro entra. Não, mas o meu é pior. Principalmente quando a gente está esperando na sala de algum médico. É verdade. A competição da dor. A minha é pior. Meu marido fez isso. Ah, não, mas meu filho fez isso. Ah, não, mas meu vizinho. Mas isso dá outro papo, né? Mas, mana, nossa, hoje a gente viajou, né? Ai, obrigada por você me lembrar de coisas tão importantes da sua vida. Eu vivi junto, mas eu tava em outros momentos, né? Hoje, né, como mãe, olhando para tudo que você viveu, teve todo um significado mais especial ainda. Gostoso ouvir. Que bom. Obrigada por me história, ouvir, por me acolher. Uma delícia sempre. Obrigada. Obrigada a vocês também de estarem participando com a gente, né? Nessas trocas que são profundas para nós, né? São para nós, significativas. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade. Beijo para todos. Tchau, obrigada.